Quem fez cirurgia bariátrica tem que acompanhar para o resto da sua vida essa cirurgia. Tem que acompanhar essa curva de perda de peso no início, depois manutenção do peso, tem que acompanhar os bons hábitos, tem que acompanhar as vitaminas, tem que checar se tem alguma queixa, às vezes o paciente tem alguma dor, alguma dificuldade para se alimentar, acha que é normal e não é normal. Isso a gente tem que acompanhar de uma forma rotineira, tá? Cada paciente é de uma certa forma, dependendo se o paciente não tem plano de saúde, ele acaba procurando a unidade de saúde, sim, mas os pacientes privados acompanham isso na clínica, né? Normalmente guiados pelo cirurgião, às vezes com equipe, com endócrino, com nutri, com psico, tá? E é justamente esse o sexto e último vídeo que eu coloco para vocês como jornada da cirurgia bariátrica, tá? O acompanhamento pós-bariátrico. Então vamos lá, dividindo didaticamente, o que eu vou comentar com vocês. Como que funciona a minha rotina de retornos precoces, ali naqueles primeiros dias. Então eu peço o primeiro retorno do paciente entre 7 e 10 dias, no máximo 2 semanas, para a retirada dos pontos e para a observação dos primeiros sintomas lá, ver como é que ele está aceitando a dieta, tira os pontos, oriento ele a voltar ao exercício físico aeróbico com 30 dias depois da cirurgia por vídeo, exercícios de academia, exercícios mais fortes que envolvem levantar peso com 45 dias, tá? Esse é o primeiro retorno. Nesse primeiro retorno eu peço para o paciente começar a tomar multivitamínico e esse detalhe é muito importante, é um dos principais objetivos nossos no dia a dia do consultório com o paciente que faz bariátrica. Ele começa a tomar multivitamínico ali com 10, 15 dias e ele não para nunca mais. Essa vitamina é vitalícia, é para o resto da vida dele. Não pode parar e no mínimo uma vez a cada 6 meses tem que estar fazendo exames de sangue para ver como que estão essas vitaminas e checar se precisa de alguma reposição extra, além desse multi. Às vezes precisa de uma vitamina D, uma B12, um ferro, isso é relativamente frequente, mas não é um manejo difícil de vitaminas. Não se você ficar mais ou menos perto de nós. Então, o meu primeiro retorno é com 15 dias e o meu segundo retorno é com 2 meses. Esse retorno de 2 meses, já checo como é que está a curva de perda de peso, já começo a observar se o paciente está perdendo mais ou não peso, de acordo com a porcentagem de perda de peso. Já gravei alguns vídeos aqui sobre perda de peso, né? E a ideia é que esse paciente bata a meta de 30% a 40% da perda de peso lá em 1 ano e meio, sendo que nos primeiros 3 meses é a maior perda de peso, nos primeiros 6 meses o paciente perde uns 70% do que ele tem para perder e o restante de 30% aí acontece de 1 ano a 1 ano e meio. Meu terceiro retorno vai ser com 4 meses, depois com 6 meses, 9 meses, 12 meses. Passado 1 ano, um retorno a cada 6 meses, daqueles pacientes mais complexos, e um retorno a cada 1 ano, a partir de 2 anos de pós-operatório, nos pacientes que estão mais tranquilos, tá? No mínimo, esse paciente voltando uma vez a cada 1 ano, eu vou conversando com ele para checar como é que estão os hábitos, como é que está o peso, checar essa manutenção de peso, se ele está fazendo exercício físico, se ele tem alguma queixa diferente, se ele tiver um pouquinho mais difícil do ponto de vista nutricional, de vitaminas, ou de peso, eu trago ele para perto um pouquinho de volta, ele volta a cada 3 meses, a cada 6 meses e vou dosando conforme for a necessidade, mas a maior parte deles ficam tranquilos voltando uma vez a cada 6 meses ou 1 ano, tá? Multivitamínico, tá? Tem várias opções no mercado, o que importa é que esse paciente esteja tomando um bom multivitamínico todos os dias. Essa é a minha rotina, não tenho o hábito de deixar vitamina D para todo mundo, vitamina B12 para todo mundo, ferro para todo mundo. Dou esses outros suplementos conforme a demanda e conforme o resultado do exame de sangue. Existem múltiplos multivitamínicos no mercado, alguns mais caros, outros mais baratos. Gravei alguns vídeos aqui sobre isso especificamente, cada um com o seu custo-benefício, tá? Se informe aqui no meu canal, tem algumas outras informações sobre isso. O último recado que eu queria dar é sobre o reganho de peso. Maior parte dos pacientes que a gente recebe, tem literatura sobre isso, os pacientes que reganham peso são aqueles pacientes que justamente não fazem isso que eu estou falando nesse vídeo, não acompanham a sua cirurgia, perdem esse acompanhamento, falam, poxa, fiz bariátrica é para não fazer consulta, fiz bariátrica para poder ter liberdade aí, não precisa mais voltar no médico.
Mas a obesidade é uma doença complexa, gente. A obesidade é uma doença que volta, os hábitos voltam, esse paciente volta a comer pequena quantidade de alimentos calóricos várias vezes por dia, fazem pouco exercício, gastam pouca energia, tem um gasto metabólico basal mais baixo e o peso pode ir voltando. Então, um dos grandes segredos para não ter reganho é manter acompanhando. E o tratamento para o reganho é também voltar a acompanhar, ou seja, o acompanhamento pós-operatório é obrigatório. De preferência com o cirurgião. Se não conseguir acompanhar com o cirurgião, acompanha com alguém da equipe, acompanha com algum médico clínico, mas que tenha o embasamento e o foco na cirurgia, em como está a tua alimentação, na qualidade da alimentação, nos exercícios físicos, nas tuas vitaminas e nas suas queixas, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre todo esse processo da jornada da cirurgia bariátrica, podem deixar aqui nos comentários. Lembrando que eu já gravei aqui um pouquinho sobre indicação da cirurgia, sobre o processo pré-operatório, sobre o processo de internamento, sobre o pós-operatório, orientações de alta. Todos esses vídeos são os últimos 5 vídeos aí da jornada da cirurgia bariátrica e esse aqui é o 6º e último. Não me despeço de vocês não, vou continuar gravando alguns conteúdos específicos, mas fechando a jornada assim com um começo, meio e fim, que não tem fim, né, que continua acompanhando. Fica aí essa jornada da cirurgia bariátrica à disposição com bastante informação para vocês. Espero que tenha ajudado e até a próxima.